Tudo bem? Vamos lá? Eu queria que você fosse uma espécie de encenação para o fato de que o destinatário é ali o dispositivo. Sim. Mas, como o pretexto para a conversa é um autor, como a gente comentava, já tem uma reflexão que problematiza o próprio teatro que a gente está envolvido aqui. Pelo menos isso talvez nos autorize a tomar certas liberdades e transgredir em alguma medida contra a máquina, a expectativa e o gênero entrevista, talvez chegando em algum momento até a resposta do Andy Warhol na entrevista. Posso simplesmente responder de devia. Que eu tendo a abordar também menos como um conceito a ser definido então, ou explicado, e nisso também já tem uma espécie de tributo a Deleuze como pensador, alguém que diz que começou a pensar quando conseguiu se afastar da história da filosofia, quando conseguiu começar a pensar que o papel dele não era explicar a história da filosofia, mas pensar então o devir à palavra mais como uma máquina que gera certos efeitos. Então, para mim, a pergunta sempre foi o que isso permite, que tipo de faísca essa palavra provoca, que movimentos no pensamento ela produz. E no meu caso, pelo menos, o interesse sempre foi por pensar um modo de entender a transformação, o movimento, o encontro, que não fosse etapista, que não imaginasse uma progressão, o que me parece que o devir tenta não fazer. Imaginar, então, um encontro com um outro que também não pressupõe a fusão. Não tem como horizonte ou ponto de chegada a criação de um novo ser híbrido. Então, o encontro entre a vespa e a orquídea, não há a possibilidade de que isso gere um filhote que seja metade vespa, metade orquídea. Então, há aí uma espécie de aliança, algum tipo de interdependência, mas a partir de espécies que são diferentes, não são assimiláveis e que não geram uma síntese ou uma conciliação. Então, isso me parece que pode ser produtivo para pensar questões relacionadas à literatura, porque em algo como um campo que às vezes é chamado de literatura comparada, a proposta pode ser, então, imaginar um encontro que coloca em questão justamente a possibilidade da comparação, os termos da comparação, a existência de um terceiro termo que faz a mediação entre as diferenças. Então, pensar um comparatismo que não exija a homogeneidade. Isso para pensar algo dentro do comparatismo literário. E, ao mesmo tempo, para pensar a relação entre a literatura e outros discursos, outras práticas discursivas, outras artes, outras disciplinas, outras formas de falar, de pensar. Acho que isso permite colocar em questão de uma maneira que me parece que pode ser muito promissora a própria ideia de literatura. M de menor. Colocar um termo tão complexo e tão problemático como o menor, como objeto do pensamento, mas também, em alguma medida, também um objeto de desejo,
contraposição ao maior, aquilo que representa uma espécie de tradição maior, consolidada. Então há esse interesse, né, o que acontece com a justaposição dessas duas palavras, né, a literatura e o menor. E, ao mesmo tempo, o que me parece muito útil para o campo do estudo da literatura, que é a reflexão que Deleuze vai fazer, né? Por mais que o termo literatura tenda a ser positivado, né, por Deleuze, né? Há muitas formulações elogiosas à literatura, em alguns trechos, como por exemplo no Literatura e a Vida, né, Deleuze coloca a própria literatura como algo que, como outros discursos, né, também corre o risco de, para resumir muito, mas para usar um termo que ele utiliza ali, também corre o risco de se transformar em fascismo. Então isso me parece de uma importância difícil de exagerar, né? Ou seja, a literatura não está imune ao fascismo, né? Então isso significa que precisamos estar atentos também para a possibilidade, né, da literatura se tornar um pretexto para o fascismo, né? O elogio da literatura, a celebração da literatura, a institucionalização da literatura, né, de tudo isso gerar formas novas de fascismo. Então, me parece que só retirar essa imunidade, né, que muitas vezes é atribuída à literatura literária, né, como se fosse algo bom em si, né, tem consequências em cascata, né, que acho que são muito interessantes, né, porque isso leva à ideia de que podem existir situações em que o que é necessário é se voltar contra a literatura, né, tentar elaborar críticas às defesas que são feitas da literatura. S de sala de aula. Nos textos de Deleuze, né, a atração vai ser por uma concepção de literatura e uma concepção até de palavra, né, que se interessa não por uma relação de domínio, né, mas por algo que talvez se possa chamar de incognoscível, né, ou um desconhecido, né, ou como nas leituras que Deleuze faz de Kafka, né, um estranhamento profundo, né, que leva Kafka a dizer, né, como no conto sobre o campeão de natação, né, que Deleuze vai recuperar, a reconhecer que, sim, falamos a mesma língua, né, e, no entanto, eu não entendo uma palavra do que você está dizendo. Né? Então, ou então na frase de Proust, né, que Deleuze vai usar como epígrafe. Todo bom livro de literatura está escrito como se fosse uma língua estrangeira. Então, uma especulação a respeito do que seria, né, esse falar desde um lugar que não é o do domínio ou do saber, né, acho que é muito estimulante para pensar o que pode ser a escrita, né, primeiro, o que pode ser a escrita sobre a literatura, em segundo lugar, e terceiro, o que pode ser uma experiência de docência. A gente está aqui na sala de aula e o nosso contexto aqui é um pouco a aula, o ensino, né? Como imaginar, né, uma cena em sala de aula, né, que não pressupõe que o ponto de partida e o início da fala seja o saber, né? Alguém dizendo, isso eu já sei, né? E portanto eu vou falar sobre isso porque isso eu já domino. Eu
eu acho que aí também, para a sala de aula, tem muitas consequências. Para pensar também a ideia de menor, você fez 2 cursos, né, de 2 disciplinas que teriam, imagino que teriam uma espécie de pressuposto essa questão do menor. Se não me engano, o título das disciplinas era por uma literatura comparada menor. E que eu acho que, não só como tema, mas um modo de pensar a aula precisa ser diferente, né, do ponto de vista do ensino. Como é que seria, então, uma espécie de uma aula menor, assim, né? Uma aula que foge dessa relação? Acho que essa é a pergunta. E acho que a pergunta é tão boa que eu sou tentado até a parar na pergunta. Né? Porque o interessante é o que a pergunta gera, né? Como desafio para o pensamento e para uma prática em sala de aula. Nessas disciplinas, acho que o menor entrava pelo menos de 3 maneiras, né? Como a identificação de gêneros que seriam menores, né? Então tentar pensar em formas narrativas, principalmente, práticas discursivas, que não são frequentemente consideradas objetos dignos da atenção da crítica literária. Isso por um lado. Por outro lado, o que acontece quando o menor é incorporado ou reconhecido como um possível critério de valor, né? Porque aí também, na longa e contraditória história dos critérios de valor na teoria literária, o que prevalece é a referência à elevação, desde referências à riqueza, obras ricas em oposição a obras pobres, até referências à altura, né, à alta literatura, né, contra a baixa cultura, coisas desse tipo. O que acontece quando a gente coloca isso em discussão, né? O que significa, né, pressupor que o pobre, o humilde, o modesto, né, como denúncias, né, talvez não se justifiquem. O que acontece se a gente imagina que fraturas dentro, né, desses juízos de valor, né, que se referem força, altura, atividade em oposição à passividade, né, outra oposição interessante. Em terceiro lugar, e aí é a sua pergunta, né, como seria uma sala de aula menor, como seria um ensino menor? Né? E tem bibliografia sobre isso, né? Tem coisas na filosofia e na pedagogia que tentam relacionar teoria e prática, né? Mas talvez para não me estender demais, né? Uma resposta possível é pensar que talvez o ensino menor seja um que recuse a própria oposição entre teoria e prática. Então, em muitas dessas reflexões, haveria algo de elevado, de mais sofisticado na reflexão teórica, e algo de desinteressante, muitas vezes, nas questões que são relacionadas à prática. Isso acho que não é incomum, né, na área do estudo da literatura, né, uma espécie de subteorização, inclusive, né, das questões relacionadas à prática. Né. Daí talvez, então, um ensino menor, né, partisse da atenção também, não exclusivamente, mas também, né, a essas questões que estão muito naturalizadas na nossa prática, que podem então levar a perguntas como essa que você formulou, que tem como
perguntas relacionadas, né, coisas como como começar a aula, né, quem fala primeiro, né, qual deve ser a primeira palavra numa aula, né, que diferença faz ter ou não ter anotações, né, para quem participa da aula, né, que lugar tem a pergunta na aula, né, pergunta formulada por discentes, pelo docente, né, como distribuir as cadeiras na sala, né, coisas desse tipo, né, qual a relação entre escrita e oralidade, né, quais são as consequências de ler aquilo que se preparou para a aula. Né. E aí também, para voltar ao nome que é um pouco o pretexto da nossa conversa hoje, né, aí também acho que Deleuze tem respostas que são interessantes e às vezes contraditórias, né, porque ao mesmo tempo ele fala da sala de aula como um lugar para que a solidão possa ser compartilhada, né, um lugar em que se possa pensar ao lado de outros, né, o que me parece uma imagem interessante, né, a sala de aula não vai acabar com a solidão, né, não vai anular a sensação de solidão, né, que podem ter tanto alunos quanto o professor, né, mas é pelo menos um espaço, né, para que se possa sentir solidão ao lado de outros que também estão sentindo essa solidão. E ao mesmo tempo, ele descreve no que me parece, pelo menos daquilo que eu conheço, né, a melhor defesa possível da aula expositiva, né, que é a aproximação entre a aula e a apresentação musical. E aí tem uma maneira de pensar, né, esse ponto de chegada de Deleuze, a partir de uma história, né, da Universidade Francesa, por exemplo, né, de noções de ensino na tradição francesa, em oposição a outras, né, porque há defesas em outros termos, né, da fidelidade ao texto na aula, também em Barthes, também em Derrida, né, que nós vemos, e na Universidade de São Paulo nós vemos consequências disso, né, como uma das nossas heranças é a tradição francesa. Mas a ideia de Deleuze, né, de que a aula é algo como uma apresentação musical, né, por mais que até isso possa ser ressignificado, problematizado, questionado, me parece a melhor justificativa possível para a aula expositiva, né? Então, o que Deleuze diz as coisas exigem tempo, né, para que seja formulada uma resposta, né? Então, no caso de uma apresentação musical, aquilo fica reverberando durante muito tempo, né? E não nos ocorre, né, interromper um número musical, né, para apresentar um contraponto ou uma pergunta. Né? Nós permitimos que aquilo aconteça do começo até o fim, né, para que então a gente imagine uma intervenção. Né? Em determinado momento, Deleuze diz uma aula é um pouco assim, ela deve ir até o fim, né, para que então ela possa ser interrompida. Né? E também ao longo dos anos ele vai imaginando maneiras diferentes de trabalhar isso. Então, receber perguntas dos alunos fora da aula. Eu estava pensando justamente nisso, né? Como é que seria o lugar do aluno, por exemplo, numa aula? Se a gente tem que esperar de fato a aula terminar, o aluno não poderia fazer uma espécie de pergunta durante a aula, no meio da aula, ou de algum modo interromper o professor, né, com uma pergunta. Que inclusive é uma coisa que você, como aluno, né, que você pede bastante do aluno, né? Você sempre pergunta se os alunos têm uma pergunta, né? Então é diferente aí do Deleuze, né? Eu dizer que eu acho que é a melhor defesa possível, né? Mas eu acho que não é incontestável, né? E acho que não tem
não tem desvantagens, né, esse modelo de aula, né? Acho que tem algumas virtudes, né, mas, sei lá, ao longo dos anos em que eu dei aula, né, eu fui experimentando com modelos diferentes, né, e na minha experiência é muito mais estimulante a aula, né? Não tenho certeza se sempre para os alunos, né, mas com certeza para mim, né, quando há a sensação de que se está criando algo em conjunto, né? Então, algo que parece novo, né, pelo menos para aquelas pessoas que estão na aula naquele momento, né? E que então o próprio processo de pensamento, a própria reflexão, seja um resultado daquilo que acontece em sala de aula. Como chegar a isso é uma questão muito grande e muito difícil, né? Porque sempre há a possibilidade, e é importante que exista essa possibilidade, né, dos alunos decidirem não entrar no jogo, né? Assim como a gente começou com a ideia da entrevista como uma espécie de jogo, né? Sim. Os alunos têm esse direito, né, de não querer falar em sala de aula, né? Mas há muitos procedimentos que podem tentar deixar claro que a participação, né, a objeção, a pergunta, a apresentação de uma hipótese, a exposição de uma leitura, né, de que tudo isso isso contribui para a aula, é esperado para a aula, pela aula, então isso depende, acho que do professor também conseguir deixar claro, né, conseguir convencer os alunos, né, de que isso é verdade, né, de que há participação dos alunos, inclusive um certo aspecto inesperado, né, da participação dos alunos, né, que isso, em alguma medida, é bem-vindo. Acho que tá bom. Vocês estão aí numa... Tem mais de 15 minutos.